Mas assim, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, porque Claro. eu tô lendo um livro que é o Homo Deus. E ele explica lá a história da humanidade e como que a gente tá muito melhor do que a gente esteve no passado. Sim. Que hoje a quantidade de pessoas que morreram de fome há, sei lá, 100 anos é ridículo perto do que acontece hoje. No Sim. sentido de que era muito mais e hoje... Ele fala lá que hoje a gente tem muito mais capacidade de alimentar e a fome tá diminuindo ao longo do tempo. Tu vê o contrário? Tá aumentando? Não, é o Harari, né? Que é o... É o mesmo escritor do Sapiens, do livro Sapiens. Harari, Né? Eu conheço esses livros e acho ele genial. Não vou discordar dele de jeito nenhum, mas o que acontece é o seguinte, é o problema da estatística, né? 10% das pessoas... Hoje estão se falando que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Que diferença faz para 33 milhões de pessoas se a humanidade está evoluindo? Né? Para elas estão com fome. Então, o fato de ter menos gente proporcionalmente passando fome, porque tem mais tecnologia. Antigamente se morria de qualquer peste, né? Qualquer doença que tinha, dizimava metade da população no país. Então, tem vacinas, tem uma série de coisas hoje que permitem que as pessoas superem essas doenças. Mas isso não quer dizer que falta de higiene e tal pode ser tolerada, porque isso vai trazer doença, né? Então a gente vai evoluindo, mas na medida que a gente vai evoluindo, a gente também gera problemas. Então, por exemplo, a necessidade de extrair recursos da terra para poder trazer essa evolução que o Harari menciona, está esgotando a terra de alguma maneira. Né? Você fala assim, faz sentido? Eu moro numa cidade tão rica que tem gente morrendo de fome na calçada, você pega a marginal, você vê um rio podre, fedido, você fala, tem alguma coisa errada nisso? Como assim cidade mais rica do Brasil? Né? Então assim, e a gente normaliza isso, a gente se acostuma de que, mas o problema é que isso vem de antigamente, que o pessoal jogava esgoto, até estão tentando limpar agora e tal, não sei o quê. Mas dentro desse raciocínio da cultura, um dos maiores problemas dos rios, seja o Tietê, seja o Pinheiros, é o assoreamento que ele vai tendo por causa do papel de bala na Avenida Paulista. Sabe? Então você fala assim, como assim? Cada vez que você joga uma bituca de cigarro, um papel de bala, isso é um exemplo bobo, mas no fim das contas é isso, a própria varreção que joga toda a sujeira da rua na Boca de Lobo ali? Na Boca de Lobo, enfim, nos encanamentos pluviais e tal, isso tudo vai parar dependendo do lado da Paulista ou no Tietê ou no Pinheiros, né? E por isso que tem aquela draga que há 30 anos você vê ela lá catando lá areia no fundo e não sei o que e tal, e fala, quando é que vai acabar essa obra? Nunca. Enquanto o paulistano jogar papel de bala e bituca na rua, não vai, aquela draga vai estar lá. É isso. Então, assim, sem discordar do Harari, quem sou eu, o problema é que assim, a humanidade está evoluindo, é verdade. Daqui a pouco o Muslim vai estar em Marte. É uma evolução, desperdiçar lá também agora, jogar papel lá então, também. Vamos conseguir estragar um outro planeta. Né? Mas eu acho que a visão do livro que eu tive é que é mais ou menos assim, calma, eu sei que tem coisa ruim ainda, mas eu sou otimista. As coisas vão melhorar, a visão dele. Mas mesmo assim eu penso, pode ser também que a gente esteja no momento agora que a gente evoluiu tanto que a gente pode se perder e não saber o que fazer com essa evolução toda e começar a voltar para baixo de novo, voltar a como era antigamente, né? Então, tu vê que hoje, no momento atual da humanidade, a gente corre o risco de se perder no que a gente sabe fazer, nessa produção toda, esse é o ponto? Eu acho que esse é um dos pontos. Tem uma coisa que até o Eduardo Janetti que menciona no documentário e está no livro isso, ele mostra uma pirâmide lá. Eu vou errar os números, mas eu acho que o importante é a ideia do que eu vou dizer. 5% da população, a classe AAA, produz 50% do gás metano, do CO2 que está no planeta. Porque tem carro, porque tem um monte de equipamentos e tem casa na praia, tem isso, tem aquilo. Então, assim, é uma pessoa que gera muito o estilo de vida, anda de avião pra caramba e tal. Então, o estilo de vida dela gera muito CO2. Então, 5% gera 50%, a grosso modo. Aí, a classe média gera 40 e tantos por cento desse... Agora, os números eu não vou saber. Eu recomendo que todos leiam o livro que está lá. Mas vamos imaginar que sejam mais 40% pela classe média. E
A classe mais baixa gera só 5%. E o que ele fala? A classe média quer viver que nem os 5%, que geram 50% do gás metano. E a classe mais baixa, que gera só 5%, quer viver que nem a classe média, que gera outros 40%. Então, assim, essa conta não vai fechar, vai dar 300% de produção de gás metano. Então, o problema é esse. Na medida que a gente evolui, se a gente não tiver uma consciência muito clara do que você faz da tua vida, do como você faz o teu dia a dia para gerar menos impacto no meio ambiente, essa coisa toda, você vai acabar contribuindo para a tragédia do planeta, né? Que as pessoas falam, mas isso é um exagero, não é bem assim, né? Pode desmatar porque a Amazônia é grande, mas a gente está indo numa velocidade que daqui a pouco não tem mais volta, sabe? É como você, eu tenho um terreninho lá, tinha 12 árvores, eu gostava, era tão gostoso, tinha lugar para pendurar a rede, tinha sombra, mas aí eu resolvi fazer um lugar para o carro, tirei 3 árvores, depois fiz não sei o que e tal. Hoje a casa é feia, porque não tem árvore, não tem gramado, não tem, sabe? É um pouco isso que a gente está fazendo com o planeta. Né? E se a gente não parar, qual é o cenário que tu enxerga? O que vai acontecer? A gente vai sumir como humanidade? Se adaptar a um planeta ruim? O que vai acontecer? Compra um bilhete no foguete do Elon Musk, porque aqui vai ficar difícil.